Pessoal, tudo bem? Eu acho que vocês estavam já enjoados de ver Ricardo, né? Muito vídeo de Ricardo. Eu disse, não, dessa vez vocês vão conversar um pouquinho comigo. A gente vai falar hoje sobre recursão. Então, é um conceito bastante interessante e eu preparei aqui para vocês um material, alguns exemplos, uma brincadeirinha no final e eu espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? Então, aqui nesse notebook, que vocês vão ter acesso, obviamente, tem algumas informações básicas. Então, por exemplo, a ideia de recursão, né, o que é que esse conceito de recursão ele significa, ou seja, é a capacidade que uma função tem de ser definida em termos dela própria. Então, uma função recursiva é aquela que o bloco de comandos que você vai escrever na definição da função, lá naquele bloco de comandos vai ter uma chamada para aquela função, tá? Então, essa é a ideia geral, vamos dizer assim, de recursão. E para que danado serve isso? Então, a gente vai ver aqui, vai dar alguns exemplos, né, e vocês vão perceber que vários algoritmos estão na natureza deles, né? Então, é inerente daquele algoritmo ele ser recursivo. E normalmente, esse tipo de algoritmo, ele só consegue ser programado com repetição, e a gente vai falar um pouquinho disso, com alguma dificuldade. Então é bem mais fácil a gente programar certos algoritmos usando esse conceito de recursão que a gente vai exercitar hoje, do que usando uma iteração, um for, um while, certo? Então, exemplos disso são o cálculo do fatorial de um número, da sequência de Fibonacci, a ordenação de valores numa estrutura de dados, por exemplo. Então, entre outras coisas, né? Então, vocês vão ver o poder, vamos dizer assim, da recursão. Eu, pessoalmente, a minha experiência com recursão ela é bem interessante, porque no começo, eu tento lembrar ainda, né, de quando eu era aluno, mas no começo eu achava um pouco confuso e meio que deu um clique assim, em algum momento eu percebi, e eu tento trazer um pouco dessa experiência para passar para vocês a ideia de recursão, tá? Mas antes da gente ir para a programação, então antes da gente escrever qualquer programa recursivo, vamos fazer um exercício aqui pensando só na definição matemática, por exemplo, de fatorial. Então vamos fazer um exercício de matemática, tá? Como é que a gente calcula o fatorial de um número? Então a primeira coisa para eu conseguir resolver esse cálculo é entender o que danado é isso, né? Fatorial de um número. Imagino que vocês devem lembrar, mas aqui tem um exemplo de definição, né? Que o fatorial de um número inteiro e positivo, n, é o produto de n pelo fatorial do antecessor de n. E aí tem uma informação a mais que é o que permite a gente calcular de forma o fatorial, que é o fatorial de 0 é 1. Então, nesse exemplo que está aqui, vamos só para exercitar e entender bem o que a gente está falando, como é que eu calculo o fatorial de 4? Então, essa exclamação a gente usa como símbolo de cálculo de fatorial, né? Então, vamos olhar para cá. O passo 1 para calcular o fatorial de 4, olhando aqui a definição, o fatorial desse número é o produto desse número, então 4, vezes o fatorial do antecessor dele, que seria 3. Então, para eu resolver isso, eu tenho que calcular o fatorial de 3. Como é que eu calculo o fatorial de 3? 3 vezes o antecessor dele, o fatorial do antecessor dele, o fatorial de 2. Como é que eu calculo o fatorial de 2? 2 vezes o fatorial do antecessor de 2, que é 1. Como é que eu calculo o fatorial de 1? 1 vezes o fatorial de 0. E como é que eu calculo o fatorial de 0? Está aqui, nessa outra condição, né? O fatorial de 0 é 1. Então a gente tem uma definição recursiva o próprio texto que está aqui deixa claro e deixa explícito para a gente que a definição de fatorial é uma definição de recursivo, porque para eu explicar como é que eu calculo o fatorial de um número, eu preciso usar a própria definição de fatorial, tá? Ou seja, fatorial de um número inteiro positivo é o produto de n pelo fatorial do antecessor de n. Então, na hora que eu vou explicar o que é o fatorial, eu uso o fatorial de novo. Então, isso é um exemplo clássico de uma definição recursiva, tá? Tem uma dica aqui para a gente agora partir para a programação, tá? Tem uma dica que eu acho muito legal, muito importante, tem a ver com aquela história do clique que eu falei. A gente chama isso, assim, eu gosto de chamar isso de uma receita de bolo. Então, para mim é muito claro, e eu diria que 99% dos casos vocês vão conseguir resolver pensando nessa receita de bolo aqui. Então, eu diria que para resolver, para escrever uma função recursiva, ou para resolver um problema recursivo,
você tem que dividir esse problema, né, dividir esse algoritmo em duas partes, em pelo menos duas partes. A primeira parte é o caso base, é onde não tem recursão, que é onde não vai ter o que seria aquela repetição que a gente vê. Para calcular o fatorial de 4, a gente precisou ficar repetindo o cálculo do fatorial para ir resolvendo, e no final eu fiz a multiplicação para chegar no fatorial de 4 é 24. Então o caso base aqui, na verdade, é esse aqui, ó, o fatorial de 0 é 1. Então eu não tenho repetição, eu não tenho recursão aí, né? E a outra parte do algoritmo, que a gente chama passo indutivo ou passo recursivo, é onde vai ter a chamada recursiva, né? Então, claramente aqui, na minha definição de fatorial, eu enxergo esses dois pedaços aqui, ó. Produto de n pelo fatorial do antecessor de n. Esse é o passo recursivo, porque é nessa definição aqui que eu estou chamando o próprio fatorial. E esse é o caso base que a gente chama, onde não tem a repetição, onde eu não chamo de novo o fatorial. Tá bom? Vamos fazer um teste. Vamos então programar, vamos definir aqui uma função em Python, né, que calcula o fatorial de um número, certo? Como é que a gente faria isso? Então, olhando lá a definição de fatorial, vamos só pensar nela aqui, né? Então, a ideia primeiro aqui é eu criar uma função fatorial que ela recebe um valor, a gente falou lá, um inteiro positivo, né? E essa função fatorial, ela tem duas situações aqui. Lembra da receita de bolo? Tem duas partes, não tem para onde correr. Tem um caso base e tem um passo indutivo. Aí a gente pode escolher se o caso base vai estar no if, ou se vai estar no else, ou se o passo indutivo vai estar no if ou no else. Então depende da lógica de cada um. Mas vamos, pela ordem, colocar o caso base no if. Qual é o caso base mesmo do fatorial? Vamos botar aqui. A gente identificou que é esse aqui, o caso base, né? O fatorial de 0 é 1. Então, se o valor que eu estou querendo calcular o fatorial, o n aí, for igual a 0, a resposta dessa função fatorial é 1. Certo? Caso contrário, ou seja, se n não for igual a 0, e aí a gente está considerando que esse número aqui é um número inteiro e positivo, né? A gente pode até corrigir isso aqui. Vamos colocar claro aqui, número inteiro e positivo, certo? Para não ficar dúvidas. Então, eu simplesmente vou agora eu vou retornar a resposta da função fatorial para um número que não é 0, é exatamente o passo indutivo, o passo recursivo. O produto deste número pelo fatorial do antecessor dele. Então, como é que eu faço isso? É o número vezes o fatorial do antecessor dele. Que é o antecessor de n? n menos 1. Veja que a programação aqui ela foi literal. Eu não precisei, vamos dizer assim, dada aquela definição que estava escrita ali em português, dada essa lógica de caso base e passo indutivo, eu simplesmente fui seguindo a receita de bolo e programei isso aqui. Será que isso aqui vai resolver o problema? Será que se agora eu, numa variável x aqui, calcular o fatorial de 4 e imprimir o valor, será que vai sair o resultado do fatorial de 4? Vamos lá. Ó, exatamente 24. Ou seja, quando eu chamei aqui, vamos tentar olhar esses passos no programa e os passos no texto que eu coloquei. Então, quando eu chamei a primeira vez fatorial de 4, eu estava nesse passo 1 aqui, ó. Então, quando eu chamei fatorial de 4, chegou aqui o n igual a 4. Aí eu testei. 4 é igual a 0? Não. Fui para o else. Retorne 4 vezes fatorial de 3. 4 vezes fatorial de 3. E aí, fatorial de 3 é uma chamada para a função novamente. Então, eu vou executar o resultado desse fatorial de 3. Opa! Desse fatorial de 3. Então, como é que se eu chamar a função fatorial passando 3, o que é que vai acontecer? 3 é diferente, não é igual a 0, vai para o else. Retorne 3 vezes fatorial de 2. 3 vezes fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2? 2 vezes fatorial de 1. Quem é o fatorial de 1? 1 vezes fatorial de 0. Quando eu chamar essa função passando 0, n igual a 0, eu vou entrar então no if, não mais no else. E aí eu paro a recursão, eu paro essa repetição que está calculando o fatorial. E retorno simplesmente o valor 1. É meu caso base. Então, o fatorial de 0 é igual a 1. E aí eu volto simplesmente fazendo o retorno, eu vou retornando tudo, retorno 1, multiplica por 1, retorna 1 vezes 1 dá 1, multiplica por 2, 2 vezes 1 dá 2,
retorna para cá, vezes 3 agora vai dar 6, retorna para cá, vezes 4, 24. É exatamente assim que a gente vai calcular, que o programa, quando executar, vai calcular, tá? Vamos fazer outra prática aqui para a gente refletir, né? Tem uma coisa interessante, eu falei muito em repetição aqui, e vocês veem que em nenhum momento eu usei for, usei while, em canto nenhum, né? Então é muito interessante a gente perceber o seguinte, que a recursão é um caso especial de iteração, de repetição. Então, por exemplo, imagine a gente escrever o comando aqui while. Então, enquanto uma condição B for verdadeira, execute a função P. Escrever esse comando aqui, while B, P, é equivalente a escrever uma função recursiva que testa se a condição B é verdadeira. Se ela for verdadeira, executa P e chama a função recursiva novamente. Quando eu chamo a função recursiva novamente, eu testo a condição B. Se for verdadeiro, eu chamo P e a função recursiva novamente. Então, eu vou ficar nessa repetição aqui, enquanto o B for verdadeiro. Então, percebam aqui o seguinte, seja lá o que for essa condição B aqui, quando eu escrevo uma repetição com while, essa chamada de P aqui, seja lá o que ela for também, mas com certeza essa chamada de P, ela vai fazer alterar essa condição B, ela vai alterando essa condição B, até que no sentido dessa condição ficar falso em algum momento. Senão eu não vou parar nunca a repetição, certo? Do mesmo jeito, toda vez que eu chamar P, eu vou alterar essa condição B para ela ir no sentido de ficar falso. Então essa condição B pode ser x maior que zero. Toda vez que eu executar P, eu vou diminuindo o valor de x. Então eu vou levando x para ser igual a zero, portanto, para a condição ser falso, e eu parar a repetição. Se eu não fizer isso, eu vou ter um loop infinito aqui, e eu também vou ter um loop infinito aqui na chamada recursiva. Vamos programar essas coisas aqui em Python para a gente ver como é que seria. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui um while n maior que zero. Enquanto n for maior que zero, eu vou fazer, sei lá, bem simples, print n e n recebe n menos 1. Então, se eu executar isso, obviamente, falta definir o n aqui, né? N igual a 3. Se eu executar isso aqui, eu vou imprimir de 3 até 1, porque quando for igual a 0, eu paro a repetição. Eu não entro no while quando o n for igual a 0, não é isso? Será que eu conseguiria escrever aqui o equivalente a uma função recursiva dessa, que faz a mesma coisa que o meu while? Então, primeira coisa, deixa eu comentar aqui, só para a gente olhar. E vamos fazer uma função recursiva. Então, vamos definir aqui uma função recursiva. Ela recebe o valor, a ideia é que essa função recursiva, basicamente o que ela vai fazer é testar aqui, ó, um if, tem uma condição, ela vai executar uma outra coisa qualquer e vai chamar a função recursiva novamente. Não é essa a ideia aqui? O nosso P que estava no while, quem é o P que estava no while? É isso que está aqui dentro. Vamos botar aqui no lugar do P. Certo? Quem é o B que estava no while? N maior que zero. Então vamos copiar o mesmo B, mesma condição, N maior que zero para cá. Como é uma função, eu não vou colocar uma variável fora. Então eu vou dizer que o N eu recebo na função. Certo? Em vez de ser uma variável global aí. E aí, na verdade, ao invés de fazer N recebe N mais 1, eu simplesmente vou colocar o novo valor de N quando eu chamar a função recursiva aqui. Ok? Então, por exemplo, eu posso aqui embaixo fazer simplesmente função recursiva 3. E aí eu deveria ter o mesmo efeito que eu tinha com esse código aqui, né? Então veja que aqui eu não uso o while, eu uso somente a recursão. Vamos ver o resultado. Mesmo resultado. Se eu botar 4 aqui, isso vai ficar diferente. Agora de 4 a 1. Tranquilo? Joia. Vamos fazer aqui um exercício seguinte. O exercício 1 diz assim, ó, defina uma função recursiva, produto, é o nome da função, que calcula o produto de dois números inteiros positivos usando o operador de soma. Atenção, você não vai poder nesse resultado aí usar os operadores de multiplicação, nem os comandos de iteração e repetição.
Ou seja, a gente quer que você use uma chamada recursiva para fazer a repetição. Vamos fazer isso agora? Dê um pause e daqui a pouco, quando acabar, você volta para cá. Então, pessoal, mesma lógica que a gente falou antes. Vamos fazer um programa, então vamos definir aqui uma função, produto. Ela recebe dois números inteiros positivos, sei lá, A e B. E a gente tem que calcular aí o resultado de A vezes B sem usar o operador de vezes e sem usar também o A ou o for, qualquer comando de repetição. Né? Peraí, a gente está dizendo que tem que fazer agora usando recursão. Como é a mesma ideia de recursão, então eu tenho duas partes. Vamos lá para nossa, vamos ver se essa receita de bolo realmente funciona, certo? A gente tem duas partes do programa, um caso base e um recursivo. Qual seria o caso base aí para esse programa? O que é que vocês acham? Quando é que eu não vou precisar calcular o produto, que eu não vou precisar chamar novamente a função produto para calcular alguma coisa? É quando ou o A ou o B for, por exemplo, 1. Ou for 0, né? Então depende de como a gente quiser fazer. A gente pode fazer a conta também pensando que se o A for 0, a resposta é 0, ou se o A for 1, a resposta é B. Então a gente tem o equivalente a dois casos base. Mas vamos pensar que a gente não vai usar 0 para facilitar a nossa vida. Então vai ser 1 maior ou igual a 1 os valores de A e B. A gente tem que, na verdade, tomar uma decisão. Se a gente vai usar como referência o A ou o B para esse cálculo do caso base. Não faria diferença na prática, né? Vamos pensar que é o A. Então, se o A for igual a 1, eu não preciso calcular nada. A resposta... Qual é a resposta? O produto de A por B, se o A for 1. A resposta é B. Não tem o que discutir. Certo? Se o A não for igual a 1, aí a minha resposta, na verdade, vai ser... Qual é a ideia mesmo de fazer A vezes B sem usar vezes? É, na verdade, fazer B mais B A vezes, concorda? Por isso, quando a gente usa o A igual a 1, significa que a gente está usando o A como um contador. Ou seja, eu vou somar B com B A vezes para calcular esse produto. Então, se o A for 1, eu não preciso somar mais nenhuma vez, é B. Se o A não for 1, eu tenho que fazer B mais... Então, eu já somei uma vez. Então, agora eu tenho que somar A menos uma vezes. Como é que eu somo B A menos uma vezes? Chamando o produto A menos 1B. Então, eu chamo o método recursivo novamente para calcular o produto de A menos 1 por B, sabendo que a ideia desse método é somar B mais B A menos uma vezes. Será que isso vai funcionar? Então, como é que eu posso testar isso? Eu simplesmente posso vir aqui agora e, sei lá, colocar aqui um X produto de 2 por 3. E um print em X aqui. Será que isso vai funcionar? Vamos ver. Olha lá, deu 6. E produto de 5 por 3. 15. Então assim vai. Então percebam que a programação ela é até bem simples. Se você usar bons nomes para os métodos, facilita também você entender o que está acontecendo. Pessoal, vamos agora fazer o exercício 2, tá? No exercício 2, a gente vai usar a ideia dos números ou da série de Fibonacci. Para a gente calcular o número de Fibonacci, a gente usa essa fórmula aqui, ó. O Fibonacci de n é o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. O Fibonacci de 1 é 1 e o Fibonacci de 0 é 1. Então vocês veem aqui que a definição matemática já é recursiva. Então já está claro para a gente que é recursivo. A gente poderia escrever um texto explicando isso daí, mas do jeito que está aqui é muito mais simples, muito mais direto e suficiente para vocês fazerem uma função recursiva que faz esse cálculo aí. Então, considerando essa definição de como calcular o número de Fibonacci, a gente pede para você criar uma função recursiva que faz esse cálculo e testar a solução de vocês, considerando se o oitavo número de Fibonacci é 21. Ou seja, se eu chamar a função chamando 7 como parâmetro, ela retorna 21. E aí tem outro passo aqui que é, se estiver certo, em seguida altere a sua solução para imprimir a sequência de Fibonacci com os 14 primeiros números. E o resultado deve ser essa lista de números aqui. Lembrando que os 14 primeiros números vão de F de 0 até F de 13. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí? Pessoal, vamos voltar então aqui para o exercício 2. E o que a gente tem que fazer, de novo, considerando que vocês já entenderam a ideia de recursão, como é que a chamada recursão funciona, a gente aqui pode simplesmente direto fazer aquela receita de bolo, né? Então, a função Fibonacci de n
ela vai ter um caso base, pelo menos um caso base, e um passo indutivo, certo? Na definição aqui de Fibonacci que a gente colocou, na prática a gente tem dois casos bases, que é quando o n é igual a 0 e quando o n é igual a 1. Então, na prática, a gente pode simplesmente fazer, quando n é igual a 0, eu retorno 1, e quando n é igual a 1, eu também retorno 1. Tem várias formas de fazer, vamos fazer essa mais direta e mais simples. Agora, qual é o meu passo indutivo? Então, dois casos básicos, passo indutivo. É totalmente direto. Eu posso praticamente copiar o que está aqui, colocar aqui e trocar f por fib apenas, né? É exatamente o que está lá já na definição matemática de como eu calculo um número Fibonacci. Então, na prática aqui, o que é que eu quero? Eu quero testar a solução para ver se o oitavo número de Fibonacci é 21. Como é que eu calculo o oitavo número de Fibonacci? Eu mando calcular o Fibonacci de 7. Porque o primeiro número de Fibonacci é Fibonacci de 0, certo? Então o oitavo é Fibonacci de 7. Nesse caso, deveria retornar esse oitavo número da sequência de Fibonacci que a gente está vendo, 21 no caso. Vamos ver se é isso mesmo. Então x igual a Fibonacci de 7, print x. Opa! O que é que está errado aqui? Opa, faltou só dois pontos aqui, agora deve ir. Pronto. Então Fibonacci de 7, 21, tá? Vamos agora fazer essa outra alteração que ele pede. Vamos alterar essa solução, que a gente então já sabe que essa função consegue calcular o Fibonacci, o número Fibonacci, para imprimir a sequência de Fibonacci com os 14 primeiros números, tá? Então, aqui a gente tem os primeiros 14 números da sequência de Fibonacci. O que a gente vai fazer é mudar isso aqui, basicamente, para, ao invés de calcular assim, vamos pegar o x aqui, pode ser uma lista, na verdade, né? Vamos botar aqui uma repetição. Vamos botar um i in range de 0. Na verdade são os 15 primeiros números se a gente fizer isso, né? Os 15 primeiros números, de 0 até 14, certo? E eu posso aqui simplesmente colocar na lista o resultado do Fibonacci de i. Então eu vou calcular a Fibonacci de i de 0 até 14 e vou colocando na lista. Na prática vão ser os 15 primeiros, né? Simplesmente agora eu posso aqui vir, para ser mais simples, eu vou imprimir a lista, tá? Vamos ver o resultado disso. Opa! Desculpe. Então, se eu quiser imprimir só os 14 primeiros, dá exatamente isso que a gente colocou aqui, certo? Então vocês veem que a gente pode imprimir uma sequência contínua aí da série de Fibonacci. Beleza? Para terminar, tem uma dica legal aqui, interessante, que apesar da gente não ter visto isso ainda, mas fica a informação de que esses algoritmos recursivos, eles são também bastante úteis para manipular estruturas de dados que são recursivas, tá? Então, um exemplo são listas ligadas, pilhas, árvores. Vocês vão ver mais na frente que essas estruturas de dados são recursivas, ou seja, são definidas em termos delas próprias, e por isso é natural que os algoritmos recursivos sejam mais facilmente a forma de manipular essas estruturas. Tá? A gente não vai treinar, a gente não vai lidar com isso agora, mas fica aí essa informação e essa dica. Vamos fazer uma demonstração para vocês terem uma ideia mais visual da recursão. Tá? Então vamos usar a biblioteca de Turtle para desenhar uma espiral usando recursão. Então vamos tentar programar em Python esse algoritmo aqui. Ó. Aqui está obviamente muito simplificado, vamos ignorar ou não se preocupar agora com as questões da biblioteca, mas o que eu quero é fazer então o Turtle lá, desenhar uma linha em tamanho X para frente, depois ele vai girar 90 graus e repetir esses mesmos passos, 1 e 2, com um valor menor de X. Então eu vou desenhar uma linha seguinte, menor um pouco do que a linha que eu acabei de desenhar, vira 90 graus, outra linha um pouco menor do que eu desenhei, vira 90 graus e assim vai. Então eu vou ficar fazendo, em tese, essa espiral. Vamos ver aqui
Como é que a gente faria isso? Vou copiar aqui uma parte que é o padrão aqui de Turtle, vamos dizer assim. Então, essa parte aí eu importo, Turtle e outras bibliotecas que eu vou precisar usar. E a função que eu quero escrever, basicamente é essa aqui, ó. Deixa eu copiar também para ir mais rápido, para a gente ver para onde importa. Então tem essa função aqui, desenha espiral, que recebe 2 parâmetros. Se o parâmetro tamanho da linha, né, line length, for maior que 0, ou seja, ainda tenho linha a ser desenhada, está aqui exatamente esse caso aqui que a gente está falando, ou seja, eu vou ter a repetição, eu vou chamar essa função forward, né, do Turtle, para desenhar uma linha para frente, seguindo a orientação do Turtle, com esse tamanho aqui que foi passado. Em seguida eu vou fazer o ajuste da orientação, vou mudar a orientação em 90 graus e vou chamar novamente a função passando o Turtle que eu estou usando para desenhar, o objeto gráfico que eu estou usando para desenhar, e o tamanho da linha a ser desenhada diminuindo 5. Podia diminuir 3, 2, 1, 10, isso vai ser a diferença na hora de desenhar a espiral. Então, para a gente fazer esse teste aí, opa, tem mais esses 3 comandos aqui. Então esse comando aqui, basicamente, ele vai fazer o Python esperar 8 segundos, é o tempo de eu fazer a mudança de tela aqui para vocês verem o resultado. E aí eu chamo a função espiral com esse Turtle aqui que eu criei. Vamos abstrair por enquanto, como eu estou fazendo essa criação aqui. Estou aqui abrindo uma janela para vocês verem ele desenhando. Estou chamando então o espiral com esse Turtle e o tamanho da linha vai ser 100 pixels inicialmente. E no final eu estou pedindo para sair lá da janela se eu der um clique nela, tá? Então, vamos ver se funciona? Vamos contar lá o regressivo vai funcionar. Então, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai começar a desenhar. Então, ó, a espiral desenha sempre com menos 5. Por isso que fica com a ideia de espiral. Então, eu vou desenhando 90 graus, 90 graus, 90 graus. E ele vai ficar fazendo esse desenho enquanto o tamanho da linha a ser desenhada não for menor do que 0, certo? Então isso é um exemplo bem simplesinho, bem bobinho, que você acha facilmente aí na rede. Você pode procurar por outros exemplos. Acaba que fica bem interessante também, tá bom? Então, pessoal, essa aí era a ideia da aula de hoje de recursão. Eu espero que vocês tenham entendido, revejam o vídeo, parem com calma, façam os testes, façam os exemplos. Muito importante que vocês façam isso. E qualquer coisa, você chama a gente, tá bom? Um abraço a todos.